Bem-vindos! Hoje a aula vai ser de matemática. Hoje é segunda-feira, aula de matemática. Hoje a gente vai falar sobre geometria plana e geometria espacial. Antes de a gente começar a aula, tiazinha vai precisar de cola, tesoura sem ponta, uma régua e uma folha de ofício. Se não tiver, pode ser folha do caderno, mas o bom seria a folha de ofício, certo? Então, pega lá teus materiais, deixa lá juntinho. Pega teu livro de matemática e abre na página 32, tá? Que a gente vai falar sobre as formas geométrica plana e a forma geométrica espacial. Então, tiazinha agora vai falar a forma geométrica. O que é uma forma geométrica? A forma da geometria é a parte que estuda as formas da natureza, certo? A forma geométrica pode ser dividida em geometria plana e geometria espacial. A geometria plana estuda as formas planas. A geometria espacial, ela estuda o sólido geométrico. A geometria espacial é ligeiramente arredondada, não arredondada e bicuda. O que quer dizer? Então, aqui eu vou mostrar as formas da geometria plana, que são o quadrado, o triângulo, o retângulo e o círculo. Essa é a forma geometria plana, tá? Quadrado, triângulo, retângulo e círculo. Agora eu vou falar sobre as figuras planas não arredondadas, que são o círculo, tá? E a forma bicuda é o triângulo, o retângulo, que ele tem 3 pontas, certo? Como o retângulo tem 4 pontas. Então, agora eu vou falar sobre os sólidos espaciais. Quais são os sólidos espaciais? A geometria espacial, ele é formado por cubos, por paralelepípedo, pela pirâmide, um cone, um cilindro e uma esfera. Então, eu vou falar cada um deles. O cubo, ele é formado em 6 quadrados, tá? Todos iguais, 6 quadrados, todos iguais, certo? Esse é um cubo. Vou falar do paralelepípedo. O paralelepípedo, ele também tem 6 partes, sendo que 2 é retangular e 2 quadrados, certo? Esse é o paralelepípedo. Vamos falar da pirâmide. A pirâmide, ele tem a base quadrada e afinada e vai afinando. Isso é uma pirâmide. Temos o cone. Ele tem uma base redonda, parecida
com a pirâmide, só que a pirâmide tem a base embaixo quadrada. O cone tem a base arredondada e também bicuda. Temos o cilindro. O cilindro, ele tem a base dele aqui, ó, arredondada, tá? E o comprimento dele retangular. Temos agora a esfera, não é? A esfera, ela é toda redondinha, não é? Então, ela é chamada de esfera. Agora a tiazinha vai falar sobre alguns sólidos geométricos, né? Bicudos, que podem ser face, vértice e aresta. Tiazinha vai ensinar cada uma delas a vocês. Vou mostrar aqui no quadro o que é uma vértice, o que é uma aresta e o que é uma face, certo? Vamos lá. Tiazinha aqui fez um cubo e nesse cubo tiazinha vai explicar o que é uma vértice. O que é uma vértice nesse cubo? As vértices são as pontas do quadrado é chamado de vértices, tá? Toda a ponta do quadrado, ela é chamada de vértices. Então, a ponta do quadrado é chamada de vértice, certo? Essa ponta do quadrado, também que está aqui, ó, a ponta do quadrado, essas pontas aqui, ó, todas essas pontas é chamada de vértices. E o que é uma face? A face é o lado, esse lado aqui, ó, esse lado do cubo é chamado de face. Então, esse lado aqui que tia fala, ó. Esse lado aqui, tá vendo? Essa barrinha aqui que tem do cubo é chamado de face. E o que é aresta? Aresta é o lado, esse lado aqui, ó, do cubo é chamado de aresta. Ok? Então, vai lá na página 33, que temos a atividade, e nessa atividade ele mostra vários geometria sólida. Então, vocês vão observar aqui, ó, e aqui embaixo vocês vão escrever e vão marcar o que é, aonde é que tem as vértices nesses desenhos sólidos, tá? Vocês vão marcar, como o tia explicou, que as vértices são as pontas do cubo ou do quadrado. A face é essa barrinha vermelha que contorna o cubo. E a aresta é esse lado aqui, ó, que tem o cubo ou o quadrado, certo? Então, vocês vão fazer as bolinhas indicando qual é as vértices de cada desenho sólido que está aqui. Na página 34, vocês vão colocar o nome de cada figura dessas geométrico sólido espacial, tá? Aqui também a geometria plana, vocês vão colocar o nome, certo? E da página 35, vocês vão
Ele fala que vocês relacionem os objetos de forma geométrica que cada um tem. Então, vocês vão dizer a forma geométrica. Então, vou colocar se ele é um círculo, se ele é um retângulo, se ele é um triângulo, se ele é um quadrado. Então, vocês vão colocar aqui. E aqui no daqui, vocês vão pintar o desenho que está em a forma geométrica plana. Ok? Então, na próxima aula, tá? Aguarde um minutinho, que tiazinha agora vai mostrar a vocês, né, como fazer um cubo. Espera 5 minutinhos, tá? Tia voltou. Pegaram os materiais? A folha de ofício ou qualquer outra folha que vocês tiverem. Mas, tia, como tia falou, folha de ofício seria melhor. Mas se não tiver, não tem problema. Pode até ser a folha de caderno, tá? Tia falou da régua, tia falou da cola e tia falou da tesoura sem ponta. Então, a gente vai construir, vai fazer um cubo, tá? Então, eu vou pegar o lápis, tá, gente? Que a gente vai poder fazer o desenho. Então, a régua que eu vou usar, eu vou pegar a minha folha e vou pegar, medir de 5 em 5 centímetros os quadrados. Tiazinha vai ensinar como fazer, tá? Vamos lá, de 5 em 5, tia vai fazer. Pronto, tiazinha fez os quadradinhos de 5 em 5 e fez essas laterais, tá? Depois que fizerem esses quadradinhos, a gente agora vai cortar ele, ao redor dele, para a gente montar o nosso cubo. Tiazinha vai cortar, tá? Todo ele, para a gente fazer o nosso cubo. E esse cubo a gente pode fazer um dado, vai ser a criatividade de vocês. Vocês podem fazer florzinha, desenhar nele florzinha. E se quiserem desenhar antes de montar o cubo, podem também, tá? Então, aqui tiazinha está cortando, para vocês verem, tá? Para como a gente vai fazer o nosso cubo. Vamos lá. Terminando. Então, tiazinha cortou, tá? Lembra as barrinhas que tia falou? Vocês, nessas barrinhas que tem aqui, vocês vão dobrar todas elas, tá? Para a gente fazer o nosso cubo. Dobrou toda a parte, certo? A gente dobrou toda ela, toda a nossa parte. E aqui agora eu vou formar o meu cubo. Vou passar colinha, tiazinha vai passar colinha em toda a parte e eu vou começar a fazer o meu cubo, certo? Então aqui, ó, tiazinha fez o cubo dela. Eu botei meu desenho de um dado para eu jogar, não é? Algum joguinho, então eu fiz o meu cubo em formato de dado. Mas aí fica na criatividade de vocês. Se vocês quiserem desenhar outra coisinha aqui, e pode desenhar antes, tá? E depois vocês colam e faz o formato do cubo. Agora a tiazinha vai passar. Primeiro eu vou explicar a vocês. Relembrar, né, as continhas que passei, né? Antes dessa pandemia, a tiazinha passou algumas páginas, né? Então, tiazinha vai relembrar, tá certo? As continhas. Então, hoje eu vou fazer a continha de divisão. Mas antes de fazer a continha de divisão, a gente primeiro tem que fazer o quê? Estudar a tabuada, ok? Então, mas tiazinha vai botar uma tabuada aqui, certo? E vamos fazer a continha de dividir por 4. Então, vamos lá.
dividido por 4. Mas antes de eu fazer essa continha, eu tenho que fazer a minha tabuada de 4. Certo? Então, vamos lá. Vou fazer a minha tabuada de 4. Então, vamos lá. 4 vezes 1 é igual a 4. 4 vezes 2 é igual a 8. 4 vezes 3 é igual a 12. 4 vezes 4 é igual a 16. 4 vezes 5 é igual a 20. 4 vezes 6 é igual a 24. 4 vezes 7 é igual a 28. 4 vezes 8 é igual a 32. E 4 vezes 9 é igual a 36. Então, aqui eu fiz, antes de começar a minha continha, eu fiz primeiro a minha tabuada de 4. Para eu fazer a minha continha de divisão, eu tenho que fazer a minha tabuada de 4. Então, está aqui minha tabuada de 4. Agora, eu vou ensinar vocês, né, a fazer essa continha de divisão. É muito fácil, é só prestar atenção, certo? Então, eu vou pegar, eu posso dividir 4 por 4? Posso, porque 4 é igual a 4, então eu posso dividir. Então, onde é que tem 4? Na tabuada de 4. Então, eu vou aqui, ó, ver onde é que tem 4. Achei 4. E vai ser por quanto? Vai ser por 1, porque 4 vezes 1 é igual a 4. Muito bem, então vai ser por 1. Aí, 4 vezes 4 é igual a 4. Aí eu vou colocar o 4 aqui e sinal de menos, tá? Sempre o resultado, a gente vai ter o sinal de menos para poder subtrair, certo? Então, 4 para chegar a 4, eu tenho 4, eu tiro 4, fica 0. Agora eu vou descer o próximo número que está do lado do 4, que é o 8. Aqui 8, ó. Agora eu vou dividir. Onde é que tem 8? Na tabuada de 4. Eu vou procurar onde, que tiazinha falou? Aqui, ó. Vou procurar onde é que tem 8. Achei o 8. Por quanto? Por 2. Porque 4 vezes 2 é 8. Muito bem. Por 2, que dá 8. 8, o sinal de menos. Nunca esqueçam de colocar o sinal de menos, que é uma subtração. Então, 8 para chegar a 8, eu tenho 8 e tiro 8, fica 0. Qual é o próximo número que eu vou descer? O 6. Vocês estão vendo que tiazinha está marcando cada número que está descendo. Para vocês não se confundirem e esquecer de algum número e pular. Então, tiazinha vai marcando os números que ela está colocando, que ela está descendo para dividir. Então, agora eu vou botar o 6. Então, eu vou procurar aqui, na tabuada de 4, onde é que tem 6? Ou igual ou abaixo de 6. Vou procurar aqui, não tem 6. Mas abaixo de 6 eu tenho 4. E vai ser por quanto? Por 1. Porque 4 vezes 1 é 4. Então, eu vou colocar por 1. E vou multiplicar. 4 vezes 1, 4. Vou colocar aqui, ó, o 4, o resultado debaixo do 6. E agora eu vou subtrair esse número. 4 para chegar a 2. Eu já tenho 4. Para chegar a 2, falta quanto? 4, 5, 6. Faltam 2. Aqui, ó, vou colocar 2. Tem mais algum número para descer? Não. Eu posso dividir 2 por 4? Não, porque 2 é menor que 4. Mas se aqui fosse um 4 ou 5, eu poderia dividir. Mas como é abaixo de 4, então eu vou fechar a minha continha.
ok? Aqui está a continha de divisão. Não tem o que errar. Antes de começar a fazer a sua continha de divisão, faça uma tabuada. Se for por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, faça sempre a tabuada. E lembrando, e estudar a tabuada, certo? Então, lá na apostilha, vocês vão fazer a sua tarefinha, tá? E lá no seu caderno, vocês vão fazer a tabuada de 3, de 4 e de 5. E depois vai lá, coloca no link para a tia ver, tá? Beijo, até a próxima aula. Tchau! Então, meus amores, gostaram da aula? A aula de hoje foi muito boa. Falamos das formas geométrica plana e espacial. Falamos que as formas geométrica plana é o quadrado, o triângulo, o retângulo e o círculo. Também falamos da geometria espacial, que foi o cubo, que foi o paralelepípedo, foi a pirâmide, foi o cone, foi o cilindro, não é? E a gente fez um cubo, não é? A gente fez o cubo e esse cubo, cada um teve a sua imaginação de fazer um dado, né? Fazer o que eles quiserem do cubo. Então, eu espero vocês na próxima aula, tá? Beijo, tchau!